Olá, minhas amigas, meus amigos. Sou Dr. Sato. Na realidade, sou conhecido como Dr. Sato, né? Meu nome mesmo é Henri Hajime Sato. Sou médico e atualmente eu estou prefeito de um município de Jandira, a nossa querida Jandira. E estou hoje aqui abrindo um programa este que tem muito a ver com o nosso modos de vida. O mais importante, viva mais feliz. Estaremos hoje começando a falar sobre algumas situações que podem nos acometer nesta fase do nosso tempo. Estamos praticamente entrando no inverno e algumas recomendações para que as doenças respiratórias não sejam introduzidas dentro do nosso organismo. Vale lembrar que, qual é a forma, o porquê, o tabu daquela situação? Olha, está chegando o frio, precisa se agasalhar mais, precisa manter-se quentinho, não pode pegar resfriado agora que está vindo o inverno, é mais susceptível, é mais perigoso. É verdade? Tem as suas explicações? Com certeza, temos explicações populares, temos explicações científicas e temos explicações da somatória dessas duas. Tanto popular, no popular, vale lembrar, aquelas lembrancinhas maravilhosas das nossas mães, das nossas avós. Vocês lembram? Tipo, a mamãe falava assim, olha, filhinho, se agasalha bem para ir para a escola, não tome friagem. Pois é, algumas crenças, algumas dicas, algumas orientações populares são muito importantes e nós ouvimos isso todos os tempos da nossa vida. Não é verdade? Pois é, associado a isso, temos também a explicação da ciência. Na ciência, vamos lá. Por eu ser médico, tenho, assim, com certeza, o credenciamento para estar orientando de uma forma científica. Durante o frio, acontece da seguinte forma. O nosso sistema respiratório, que vai desde o início aqui do nariz, boca, e chega até ali os alvéolos, onde dos alvéolos existem as trocas de elementos químicos entre a natureza e o meio interno do nosso organismo. E dos alvéolos, bronquíolos, brônquios, traqueias e as vias aéreas superiores, então nós temos as seguintes situações. Existem, a partir de determinados pontos desta árvore respiratória, alguns cílios. Para que servem esses cílios? Esses cílios servem para poder trazer aqueles produtos que não são desejáveis para a árvore respiratória. Por exemplo, algumas poeiras, alguns elementos microscópicos que não vão passar a nível de bronquíolos, a nível de alvéolos, não vão passar adiante de lá, e ali, através dos ventos da expiração, vão ser eliminados para o meio externo. E quando chegar até o nível da formação, onde tem a formação de cílios, então esses elementos, os cílios, vão expelindo para que não fiquem acumulados alguns elementos que são indesejáveis ao nosso organismo. Por exemplo, algumas poeiras, até micropartículas de líquidos e assim por diante. Mas o mais perigoso, às vezes, existem inoculações de vírus. Exemplos passados, nós tivemos aí uma grande pandemia, uma grande doença conhecida mundialmente como o Covid-19. Aliás, Covid-19 por ter sido descoberto em 2019. E esse Covid, ele, no sistema respiratório, vai lá até o sistema
bronquioendotelial e o vírus acabava se penetrando naquela posição. Enfim, os cílios não dão conta de eliminar, então algumas pessoas que têm a sua autodefesa, a sua imunidade não muito bem preparada, podem sofrer as consequências desta doença, desta virose. Agora, então, nosso organismo tem condições de, a partir do momento que inalamos junto alguns produtos que são indesejáveis para o nosso organismo, elas são automaticamente, isso aí, quem fez toda essa produção dessa árvore respiratória, não foi eu, nem você, nem ninguém aqui deste universo sobre os nossos olhos. Foi quem? Foi Deus. Deus é que criou desta forma. Então, esses elementos, o nosso organismo, automaticamente, se é indesejável por nós, ela é eliminada. E aí tem de uma certa parte da árvore respiratória, os cílios, esses cílios, eles auxiliam na eliminação. Por exemplo, de repente, através de uma tosse, é tudo eliminado. Esses cílios estão lá auxiliando a eliminar. Só que nesta fase do frio, se nós, de uma hora para outra, inalamos ou mantivermos contato repentino com o frio, com a temperatura baixa externa, o que acontece? Acontece que esses cílios, ela automaticamente diminui o movimento ciliar, e diminuindo o movimento ciliar, diminui a quantidade de elementos indesejáveis para o meio externo. Então, o que acontece? Bem, o que acontece é que esses elementos que não são indesejáveis ficam mais tempo acumulado no nosso organismo e pode levar à formação de doenças, por exemplo, se for alguma bactéria que possa estar produzindo uma broncopneumonia, está aí a instalação dessa doença se essa pessoa não tiver a sua resistência, a sua imunidade de acordo, equilibrado, certinho, então ela pode ser acometida por essa doença. Então, daí aquela importância de nosso organismo, como nosso organismo é de uma temperatura constante, por isso nós somos chamados de homeotermos. Então, o que acontece? Esses cílios, no frio, nesse impacto do gelo, ela diminui esses movimentos. Então, mantendo quentinho, os cílios elas vão estar constantemente no seu movimento constante e eliminando as secreções e os elementos indesejáveis para o nosso organismo. Aí tem gente inteligente, esperto, fazendo a seguinte pergunta, ou até fazendo a seguinte indagação. Mas e aí, aquele povo do Alasca que vive em 30 graus negativos, em 15 graus negativos, ou 0 negativo, ou as pessoas que moram no Polo Norte, no Círculo Polar Norte, no Polo Sul e assim por diante. E aí? As pessoas que moram em países que a fase de inverno é constante. Sim, mas eu acabei de dizer que nosso organismo nós somos homeotermos. Nós mantemos a nossa temperatura corporal aqui na parte superficial da nossa pele até a parte interna, em torno de 36 graus e meio. Nós mantemos a temperatura constante, porque nós temos um centro regulador de temperatura aqui dentro, que foi Deus que criou, né? Esse centro de temperatura, que nós mantemos essa temperatura adequada. Se abaixarmos essa temperatura, corremos risco de morte. Se subirmos demais a temperatura, também. Por isso que existe aquela velha frase. Olha, a pessoa está com febre, temperatura de 37,5, 38, 39, 40, e pode ser perigoso. Ou quem está com uma infecção, por exemplo, infecção com uma bactéria que não nos compete agora estarmos comentando, só por cima. Tem aquelas bactérias de gram negativo, por exemplo, principalmente gram negativo. Se uma pessoa for acometida por esse tipo de bactéria, o que acontece? A temperatura dessa pessoa não é febre.
É uma infecção que a temperatura cai. Ela, em vez de ser uma temperatura alta, é baixa. Perigosíssima também. Então, aquela temperatura nossa ideal, que é entre 36,5 até 36,9, uma temperatura ideal homeotermo, nessa temperatura é a temperatura ideal. Então, o frio, se tiver o frio direto, impactante naquele momento, ela realmente pode fazer com que os cílios diminuam o movimento e os elementos indesejáveis tenham dificuldade de sair e a instalação de uma doença pode existir. Então, neste inverno, vamos tomar cuidado, sim. Por quê? Porque para que nós possamos manter a nossa temperatura ideal, constante. Ah, mas nesse inverno, meu filho não utiliza blusa porque ele é quentinho. Sim, eu até conheço meus amigos. Tem amigos que pode estar 17, 16, 15, 9 graus que está lá sem blusa e tal, né? Inclusive, eu tenho um exemplo de um amigo que está aqui sem blusa nesse horário e nós estamos numa temperatura agora fora, deve estar em torno de 18 graus, 19 graus. Mas tem gente que não utiliza blusa. Mas o corpo dele está lá com 36, até no mais tarde 36,9, que é a temperatura ideal. Agora, se eu colocar ele numa geladeira de uma hora para outra, os cílios dele, ó, em vez de estar lá constante, os cílios faz que nem aquele desenho de animado. Os cílios ficam paradinhos. E aí como é que fica aqueles elementos? Ela fica lá parado também, não é eliminado para fora, junta com a secreção brônquica, tem algumas poeiras lá e forma o quê? Catarro. É aquele catarro, tem bactéria e tal, e se ficar muito tempo ali, o que vai formar? Broncopneumonia, bronquiolite, bronquite e assim por diante. Então, é muito importante, neste inverno, na chegada do frio, mantermos nosso corpo bem aquecido, normalmente aquecido, e com certeza a qualidade de vida vai ser sempre mantida. Beleza? É isso aí. Então, é uma das dicas para que nós possamos manter a nossa felicidade, o momento feliz de viver tranquilamente, mesmo que venha o frio. Mesmo que nós estivermos dentro de um trabalho que é frio, mas vamos manter o nosso corpo constante, equilibrado. Tá ok? Maravilha! Já que eu falei sobre o frio, as influências do frio no nosso organismo, no organismo humano, né? Dei até uma pincelada, relembrei minhas aulas de anatomia respiratória e das bactérias, dos vírus que podem nos acometer, que podem trazer algumas patologias que podem ser desagradáveis para o nosso organismo. Falando em frio, vamos falar então de uma situação um pouquinho mais abrangente em relação ao nosso modo de vida, o nosso compartilhamento com o nosso próximo. Afinal de contas, nós temos aqui, trazendo para o lado, como eu falei muito, né, que o nosso organismo, quem fabricou o nosso organismo foi apenas uma pessoa que fabricou o nosso, né, desculpa falar fabricação, mas é disso mesmo. Quem nos fez foi Deus, simples assim. E nós temos que seguir, com certeza, as orientações divinas são muito importantes. E vale lembrar aqui que eu sempre falo, e que sempre lembro a mim mesmo, né? Primeiro lembro a mim mesmo, com certeza, e compartilho isso com o meu próximo. É a segunda lei de Deus, amar o nosso próximo como a si mesmo. Então, eu levo isso muito a sério. E dentro da minha vivência pública, nós estamos aqui solicitando o auxílio de todos, para que nós possamos compartilhar entre os nossos irmãos, principalmente os nossos irmãos mais necessitados, inclusive pessoas que vivem à beira da vulnerabilidade. E no meu município, na nossa cidade, no nosso município,
atualmente nós estamos lançando mão da campanha do Agasalho 2023, com o auxílio da presidente de honra do Fundo de Solidariedade, que coincidentemente é minha esposa, e também da minha secretária, da secretária do município de Jandira, da Secretaria da Ação Social. A Carla, ela está fazendo esse trabalho em conjunto também com outras secretarias, com auxílio de outras secretarias. Essa campanha está sendo assim trabalhada de tal forma que elas estão solicitando, e eu também, solicitando o auxílio de todos, quem possa doar. Eu mesmo vou estar doando, já estou doando algumas blusas que eu engordei um pouquinho, né? Então, algumas blusas, de repente, já não servem para mim, mas está em excelente estado, isso eu posso garantir, porque as minhas roupas, um detalhezinho que é importante, eu tenho uma mãezinha de 92 anos, que ela, quando às vezes alguma blusa fica descosturada, ela vai lá, costura para mim. As minhas blusas estão em perfeito estado. Mas recentemente eu ganhei uma blusa, ganhei dos amigos aí, né? Então eu posso, aqui não está mais servindo para mim, já estou destinando. E eu estou aqui para solicitar a todos os colaboradores, principalmente as pessoas que têm um pouquinho mais de condições, né? Isso aí é importante. Não, vai guardar aquela blusa lá, e tem gente que pode estar utilizando sim, e tem muita necessidade. Então, nesse frio, né? Falando em frio, vamos manter esse calor das pessoas que precisam. E compartilhar esse calor. Compartilhar esse calor, você sabe quem que está se alegrando com isso? Primeiro que obedecendo o segundo mandamento, né? Mas quem está se alegrando é Deus. Deus está se alegrando, porque eu tenho certeza que puxa vida, hein? Aquela pessoa ali está auxiliando o próximo que está precisando. Olha, tem coisa daquela velha situação, né? Só Deus para pagar, e é verdade. Então, solicito esse auxílio, essa ajuda, neste inverno, que nós não vejamos ninguém passando frio neste momento. Tá ok, gente? Conto com vocês. Deus abençoe. Doutor, qual a diferença entre gripe e resfriado? Diferença entre resfriado e gripe, se eu for responder de uma forma extremamente científica, irá ficar maçante, o pessoal não vai entender nada. Mas vamos responder um pouco misturado, um pouco parte científica e um pouco a parte assim mais para a população entender, tá ok? É o seguinte, a base disso é a mesma coisa. O que difere são vírus específicos. Por exemplo, quando nós falamos de gripe, nós lembramos de um vírus muito específico e que foi tema, foi pandemia lá atrás, um pouquinho mais de 100 anos atrás. Por exemplo, a gripe espanhola. A gripe espanhola, ela foi causada por um vírus que foi batizado de gripe espanhola, por um vírus da influenza, que existe até hoje, que só houveram modificações na sua estrutura interna de cadeia genética do vírus, né? E então, vírus específico nós chamamos de gripe, doença gripal. E resfriado também não deixa de ser por alguns vírus, um vírus qualquer que se instala no sistema respiratório e leva o nome de resfriado. E também esse resfriado também pode estar associado a algum processo alérgico. Mas esse alérgeno pode ser também um vírus, ou pode ser produtos inalados, produtos de pólen, produtos de pó e assim por diante, e causa uns sintomas de resfriado. Então a diferença está aí. Quando se fala de gripe, é mais específico, portanto, é um tanto que os dois são preocupantes, sim, mas o de gripe é muito mais preocupante.
Tem que tomar as devidas providências, porque pode levar à morte, né? Tanto é que a gripe espanhola levou à morte muitas pessoas por aí. Então, mas esse Covid-19 pode ser chamado de gripe também, até pode, mas também por quê? Porque ela foi um gripe, uma infecção viral, só que ela não foi específico para o sistema respiratório. Até onde tem um estudo hoje, ela tem uma penetração endotelial. Ela acaba prejudicando, entrando através do endotélio, e não fica só instalado na árvore respiratória como um todo. Né? Como disse aquela hora lá, endotélio, aí depois vem os alvéolos, aí depois vem os brônquios e assim por diante. Então, a gripe e doenças gripais e resfriadas, ela fica limitado nesse sistema respiratório. E o Covid, até onde se sabe, ela, além de ficar nesse sistema respiratório, ela tem a penetração no endotélio. Tá? Então tem essa diferença. Então a base lá é a mesma, o tratamento difere porque de um vírus específico, o tratamento também é específico, e doença viral geral, o tratamento são sintomáticos e assim por diante, que no caso os resfriados. E resfriados também têm correlação com a parte alérgica. Tratamento de viroses. Existem tratamentos específicos, como não foi falado agora. Esses tratamentos específicos que é o seguinte, na verdade, tratamento, não é tratamento quando a gente fala, é para tratar aquela situação específica, por exemplo, o antibiótico que mata a bactéria, pega a bactéria, deixa a bactéria estática e assim por diante. Não existe até hoje um elemento que se fala, vou matar o vírus. Existe mecanismo que o organismo atua de tal forma que o organismo procura criar elementos para combater o vírus. O que é isso? São as vacinas. As vacinas fazem com que nós tenhamos imunidade, nós tenhamos elementos que vão combater aquele vírus que está se instalando no organismo. Daí a importância de se encontrarmos a vacina específica, certo, para aquela infecção, inoculando a vacina naquela pessoa, aquela pessoa vai ter, seu organismo vai se defender contra eventual penetração daquele vírus no organismo. Agora, os mecanismos da formação destas vacinas são inúmeras. Existem vírus atenuados, existem produtos produzidos para combater aquele vírus propriamente dito e assim por diante. Mas o mais importante é o que é? A vacina serve para fazer com que o organismo procure a sua resistência pessoal, lançando mão de mecanismo do organismo para combater aquele vírus, ou fagocitando, ou inibindo a cadeia genética daquele vírus, ou destruindo o vírus propriamente dito através de algumas células do nosso organismo e assim por diante. Então aí a importância da vacina. Não é que a vacina vai combater de uma forma que nem um antibiótico de combater aquele vírus. Existem alguns mecanismos para isso? Existe, mas o mecanismo tronco mesmo é que o nosso organismo vai produzir elementos para combater aquela virose. Muito importante essa pergunta, porque isso com certeza irá estimular as pessoas, os pais das crianças, os senhores, as senhoras, a tomarem a vacina. Daí a importância de tomar a vacina. Agora, a obrigatoriedade de tomar a vacina e o outro, aí é outra situação, né? Então não estamos falando disso. Estamos falando de ciência e aquilo que há de necessidade. E daí nós temos exemplos na história da humanidade que muitas das doenças foram combatidas através do advento, através da produção das vacinas. Vou lembrar uma, vacina
da poliomielite. Ela foi uma vacina que quando houve a produção e houve a disseminação em massa da vacina contra a polio, o que aconteceu? Nós não temos mais a doença da poliomielite na humanidade, graças a Deus, né? Vacina da varíola, a mesma coisa. Mas algumas vacinas combateram quase que radicalmente, mas eventualmente ainda acontece de ter algumas doenças. Por exemplo, temos a vacina contra o sarampo. Diminuiu-se radicalmente a doença sarampo, mas eventualmente alguns focos, às vezes acontece de ter algumas pessoas que são acometidas, mas são muito raros. Mas na cadeia geral, eu mesmo participei de um período em que, infelizmente, muitas crianças foram acometidas pelo sarampo, né? Principalmente as crianças que não tinham condições de ser vacinado, e aí acontecia, eram acometidos, chegavam até a ter óbito, porque na minha época, você lembra, morreu do quê? Morreu de sarampo. Hoje, graças a Deus, não acontece mais isso. Daí a importância da vacina, a importância das pessoas serem vacinadas. Minhas amigas, meus amigos, o tempo chega rápido, né, para todos nós, graças a Deus, né? E estamos no final do nosso programa, com certeza foi bastante proveitosa, muitos fizeram algumas perguntas, né, eu pude aqui responder de uma forma clara, tranquila, e como é o início de um programa, nós vamos dar sequência a esse programa, e eu tenho certeza que virão muitas perguntas, estarei pronto para respondê-los e para que todos nós possamos compartilhar este momento. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.